Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz do Espírito está a chamar, suave fala o coração. Eu quero ouvir a voz da criação, que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Voz majestosa, vem me falar. Deus abençoe a todos nesse domingo de reflexão. Tivemos uma escola bíblica maravilhosa, tem alguns cortes, alguns trechos aí no grupo também, no Instagram da igreja. E agora de noite não vai ser diferente. Deus tem uma palavra para o nosso fortalecimento espiritual. E nossa caminhada de fé de hoje, nosso passo está em Mateus 8:10, que diz: E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Veja bem, certo centurião, nós conhecemos muito bem essa história, um dia ele foi até Jesus pedindo ajuda ali para o seu criado, o seu filho de criação, né, que estava enfermo. E Jesus então afirmou: Eu irei e lhe darei saúde. Isso está em Mateus 8:7. O centurião então responde para Jesus assim: Senhor, dize somente uma palavra, o meu criado sarará. No verso 8, Jesus olha aquilo, reflete e diz: vai, e como creste, te será feito. Então, assim, voltando ele para os discípulos, é onde ele disse esta palavra: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por isso que ele falou. E Pedro, então, em algum momento da caminhada, passa por um momento de provação, e nós conhecemos, Pedro caminha sobre as águas. E então, aqui, outro paralelo. Quando Jesus coloca ele de volta dentro do barco, Jesus diz assim: homem de pequena ou pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Então, vamos entender. Se lá em cima ele fala para o centurião, e para os discípulos, no caso, do centurião, dizendo que nem Israel viu tanta é a quantidade de muito. E para Pedro ele fala pouca unidade de diminuição ou pequena, né? É sinal que a fé pode ser medida, ou a fé tem uma pode ser assim muito ou pouca, e pode ser medida, tamanho. Então, se nós olharmos por esse lado, nós vamos entender. O negócio da vida de muitas pessoas não é a falta de fé, é o tamanho da fé. Mas aí Jesus fala: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas o grão de mostarda, ele é um grão que se desenvolve. Esse é o mistério do grão de mostarda. Aparentemente ele é pequeno, mas ele tem uma força dentro dele que faz chegar aí uma árvore até 1,5 metro. Quem olha um grão de mostarda, metade de um grãozinho de arroz, olha aí na sua despensa, né? Pega um grãozinho de arroz aí, quebra ele no meio, até um pouquinho menos, você vai ver um grãozinho de mostarda, menos ainda do que metade de um grão de arroz, e você vai ver ali que ele pode gerar uma árvore de 1,5 metro mais ou menos, até um pouco mais, dependendo do solo. Então, resumindo para nós, qual a mensagem do passo de fé de hoje? A nossa fé precisa ser gerada e depois desenvolvida, porque não basta apenas ter fé. Eu tenho que ter fé e desenvolvê-la, porque eu posso ter fé, mas uma fé pequena. Posso ter fé e pouca fé. Então, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo começa pequeno. Ninguém nasce grande, ninguém começa preparado, mas a questão é se desenvolver em preparação e se desenvolver em estatura, quantidade e qualidade. Queridos, fica aqui o convite para nós crescermos mais um pouquinho hoje à noite, porque tudo que Satanás quer é que você não cresça. Ele não pode impedir você de ter. Você ouvindo a palavra, a fé vem.
A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Agora, o desenvolvimento vem pela nutrição. Não adianta ter sem nutrir. Então, queridos, Deus abençoe sua vida. Espero você hoje para juntos nutrirmos a nossa fé. E todos os dias, para que não só a gente tenha, mas vá descrescendo e deis muito fruto para a glória de Deus. Não dê a oportunidade para o inimigo esmirrar a sua fé ou impedir ela de crescer, porque é isso que ele quer, que você não desenvolva, não vá descrescendo, porque a fé vem, mas a questão não é ela vir, ela desenvolver, porque nada que é pequeno vence. Então Satanás é desenvolvido, ele tem estratégias, ele tem a sua habilidade negativa, né, demoníaca, e se nós não entendermos, né, após o nascimento, que precisamos aprender as habilidades espirituais, desenvolvermos nossa capacidade espiritual, nós não vamos dar conta das suas adversidades. Então, não basta ter, precisamos desenvolver. Fica aqui a dica. Um beijo no coração, fiquem todos na paz, um excelente domingo e até a noite. Tchau, gente!